Continuando algumas reflexões de Santa Catarina de Gênova no Tratado do Purgatório. Conformidade no purgatório com a vontade de Deus. Ao contrário do inferno, as almas do purgatório têm sua vontade totalmente conformada com a vontade de Deus. Por isso, a essa vontade conformada, Deus corresponde com sua bondade, e elas permanecem contentes quanto à vontade que é purificada do pecado original e atual. Quanto à culpa, aquelas almas permanecem tão puras como quando Deus as criou, já que saíram desta vida arrependidas de todos os pecados cometidos e com vontade de nunca mais cometê-los. Com este arrependimento, Deus perdoa imediatamente a culpa, e assim não lhes resta senão a ferrugem e a deformidade do pecado, que se purificam depois no fogo com a pena. Dessa forma, purificadas de toda a culpa e unidas a Deus pela vontade, estas almas veem a Deus claramente, segundo o grau em que ele se manifesta a elas, e veem também quanto importa gozar de Deus, e entendem que as almas foram criadas para este fim. Esta conformidade atrai a alma para Deus por instinto natural com tal força que não podem expressar-se razões, nem figuras ou exemplos que sejam suficientes para dizê-lo, tal como a mente sente com efeito e compreende por sentimento interior. Então, comentários sobre esse segmento. Apesar das almas do purgatório, como elas estão em conformidade com Deus, não é a mesma chama, a mesma punição do inferno, porque as punições no inferno, elas são eternas, elas são a ausência completa de Deus por livre e espontânea vontade, e os demônios que ali vivem, eles querem te punir, te maltratar, te humilhar. No purgatório é uma purificação, é um fogo diferente, é um fogo purificador para entrar no céu. Mesmo tendo essa diferença com o inferno, nós cristãos, nós seres humanos, somos chamados a buscar a santidade, que é a nossa vocação, seguir o nosso fim verdadeiro nessa terra. Quantas pessoas já não se perguntaram por que elas existem? Por que nós vivemos? Por que estamos aqui? Estamos aqui para louvar a Deus, para usar a nossa liberdade de criatura e nos unir ao Criador. É para isso que nós existimos, para passarmos por este vale e chegarmos à pátria final, porque nós estamos exilados. Dito isso, apesar do purgatório não ser o inferno, graças a Deus, e ele ser uma passagem, todas as almas do purgatório querem passar o quanto antes por esse purgatório, o próprio nome já diz, e ir para o céu, que é a sua pátria final. Então, não só porque o purgatório é um lugar de esperança, que a gente não deve rezar pelas almas do purgatório e também buscar meio que pular essa fase. Esperamos, dentro da santidade, não precisar ficar muito tempo no purgatório. E lembrando que na vocação da santidade, muitas almas não vão para o purgatório, elas vão direto para o céu. E aqui, de novo, a mesma coisa do catecismo da nossa profissão de fé no catolicismo. O grande segredo aqui é o arrependimento. Uma pessoa que, mesmo que seja no último minuto, se arrepende verdadeiramente, ela se salva do inferno. Então, vamos rezar pelos pecadores, incluindo nós mesmos, para a gente não cair no fogo do inferno por escolha nossa, que é sempre uma escolha. Vamos sempre rezar para obter a graça santificante antes da morte. Então, reze pelas almas do purgatório, reze por você, pelos seus e pelos estranhos. Reze pelos pecadores do mundo inteiro, incluindo nós mesmos. O exemplo do pão único. Imaginemos que em todo o mundo não houvesse senão um só pão. Suponhamos que com ele se houvesse de matar a fome de todas as pessoas e que todos ficassem satisfeitos somente por ver o pão. Pois bem, tendo o homem por natureza, quando está são, instinto de comer, se não comesse e não pudesse adoecer nem morrer,
teria cada vez mais fome, pois o instinto de comer nunca lhe é retirado. E se o homem soubesse então que só aquele pão pode saciá-lo, ao não o ter, não poderia ter a fome saciada. É este o inferno que sentem os que têm fome, já que quanto mais se aproximam deste pão, sem poder vê-lo, tanto mais se lhe desperta o desejo natural, pois este, por instinto, se dirige a este pão, no que consiste todo o seu contentamento. E se estivesse certo de não ver mais esse pão, nisso consistiria o inferno, que tem todas as almas condenadas, privadas de toda esperança de nunca jamais ver esse pão, que é o verdadeiro Deus Salvador. As almas do purgatório, pelo contrário, padecem essa fome, porque não veem o pão que poderia saciá-las, mas têm a esperança de vê-lo e de saciar-se dele completamente. E assim padecem tanta pena quanto desse pão não podem saciar-se. Então, de todas as torturas do inferno, que eu comento em Tratado do Inferno, a pior é a ausência de Deus, e o pior é a culpa que as criaturas do inferno, os demônios e os seres humanos sentem, porque eles sabem que foi escolha deles. Antes fosse um Deus carrasco, juiz malvado que te joga no inferno. Uma das grandes torturas do inferno é que os demônios e os seres humanos que estão lá, eles sabem que foi uma escolha deles estar padecendo no inferno. Se eles antes tivessem alguém para julgar, alguém para culpar, se eles pudessem culpar a Deus pela sua condenação, eles teriam algum consolo. E mesmo tendo a tortura física, né, não é física porque não é um corpo, mas existe uma tortura com alicates, com fogo, né, que é retratado no Tratado do Inferno. Existe a tortura de sentir a culpa, de sentir a humilhação da sua escolha, do seu mau uso da liberdade, mas de todas, a pior tortura é a ausência de Deus naquele ambiente. No purgatório, apesar de ser um período de purificação e não de condenação, as almas do purgatório, elas querem se livrar o quanto antes do purgatório para encontrar a Deus na pátria final e verdadeira, que é o céu. Por isso é uma caridade rezar pelas almas do purgatório, para elas se livrarem do purgatório, e a gente ter como objetivo o céu e não o purgatório. Porque sim, existe uma tortura no purgatório que é estar longe de Deus, contemplar a visão do céu e não estar lá ainda. Isso é sim uma tortura para eles. A alma que vai ao inferno. Outra coisa que vejo claramente é que, assim como o espírito limpo e puro não encontra outro lugar senão em Deus para seu repouso, pois para isso foi criado, do mesmo modo a alma em pecado não tem para si outro lugar que o inferno, que Deus lhe designou como seu lugar próprio. Por isso, no instante em que o espírito se separa de Deus, a alma vai a seu lugar correspondente, sem outro guia, além da natureza do pecado. E isto sucede quando a alma sai do corpo em pecado mortal. E se a alma naquele momento não encontrasse aquela ordenação que procede da justiça de Deus, sofreria um inferno maior do que o próprio inferno, por achar-se fora daquela ordenação que participa da misericórdia divina, que não dá à alma tanta pena como merece, e por isso, não achando lugar mais conveniente, nem de menores males para ela, se lançaria ali dentro como a seu lugar próprio. Ou seja, é a mesma coisa que o catecismo, que todos os santos que tiveram visões com Jesus, com Nossa Senhora, com o inferno, com o purgatório, com o céu, que os padres exorcistas explicam, todo mundo diz a mesma coisa. Quando a pessoa morre, ela passa imediatamente pelo juízo particular. Ou seja, morreu, vai direto para o juízo, descobrir o que o coração e a alma da pessoa plantaram. Os frutos dessa árvore vão dizer que árvore ela é. Então, o próprio Padre Gabriele diz que o juízo particular não tem Deus como um juiz carrasco. Tem um Deus e uma Nossa Senhora advogados misericordiosos. Só que o que acontece? A própria alma, vendo
como viveu e a aparência, o aspecto, a natureza do seu coração e sua alma, ela se direciona pro lugar que é o espelho da sua alma. Então, a pessoa que buscou a santidade vê como um espelho o céu. A pessoa que buscou a santidade amou o próximo, amou a Deus, mas teve alguma pena de pecado, se confessou, mas não teve indulgências, ou enfim, tem alguma coisa ainda para ser purificada, vai pro purgatório. E a alma que disse não a Deus, que disse que não queria Deus em sua vida, que buscou a ausência de Deus, ela procura o espelho da sua alma. E qual que é o espelho? É o lugar que não tem Deus, que é o inferno. Então a própria pessoa se lança lá, apesar da misericórdia divina, que é muito clara no Diário de Santa Faustina, esse Deus que fala: vem aqui, filho, a gente vai dar um jeito. A alma, depois de morrer, ela não consegue mais se arrepender. Ela tinha até o minuto final da sua vida para se arrepender. Esse é o motivo de estarmos aqui, fazermos escolhas e nos arrependermos, fazermos escolhas e buscarmos a santidade. Essa alma se lança, sem ouvir a Deus, ela se lança no inferno, no purgatório, ou ela aceita de bom grado o céu, vendo como um espelho do que ela plantou. Inclusive, a Santa Catarina relata que se não houvesse um inferno criado por Satanás, provavelmente aquela alma criaria torturas ainda piores. E olha que no Tratado do Inferno, o inferno é péssimo, né? Como o próprio nome, como a própria ideia, o conceito já é. Mas assim, a própria Santa Catarina diz que quando uma alma percebe o quanto ela abandonou Deus, ela foi injusta, ela foi suja com Deus, ela conseguiria criar um inferno pior do que o que já existe. Se é que é possível, aparentemente seria possível criar uma coisa pior do que já é. E frisamos a importância da confissão dos pecados, de uma vida de oração, de amor a Deus e principalmente buscar umas indulgências e do arrependimento. Arrependimento é a maior palavra, amor e arrependimento. Pois no juízo particular da alma, ela entende o sentido da vida, que Santo Inácio de Loyola tanto falou. O sentido da nossa vida é escolher bem, e escolher bem significa escolher a Deus e louvá-lo e amá-lo pela nossa liberdade, pensando na eternidade com Ele, com Deus. A alma que vai ao purgatório. A alma que não se acha na pureza em que foi criada, que Santa Teresinha chama de veste branca batismal com que nasceu e no batismo conquistou, e vendo esse tal impedimento que deve ser removido no purgatório, ela se lança ela própria no purgatório com toda a vontade para se purificar. A ideia é a seguinte: imagine que você foi convidado para uma festa de gala, uma festa lindíssima num palácio maravilhoso. Só que você tá vestindo um pijama todo sujo, com a roupa furada, você não tomou banho, você tá com o cabelo todo despenteado. Você quer muito entrar nessa festa, mas você tá humilhado, você tem vergonha. Mesmo que o dono da festa fale: pode vir, não importa que as pessoas estão bem vestidas, ninguém liga, as pessoas só querem conversar com você, as pessoas não se importam que você não escovou os dentes, as pessoas não se importam que você tá com o cabelo sujo, as pessoas não se importam que a sua roupa está suja, velha e furada, que você tá descalça, as pessoas não se importam, as pessoas querem você na festa. Você iria na festa? Pensa bem, imagina. Você iria na festa, você não pode trocar de roupa, você não pode tomar banho, você não pode escovar os dentes. Você se sentiria à vontade nessa festa? É assim que funciona. A pessoa que simplesmente ela tá num estado que não tem banho que resolva, porque não tem arrependimento, só culpa, ela simplesmente diz não. O dono da festa implora para essa pessoa ir na festa, mas ela tem tanta vergonha, humilhação que vem dela mesmo, tanta culpa, que ela foge e não quer nem mais ouvir o que o anfitrião da festa tem a dizer. Se não tem banho que resolva, ela só vai para casa chorar, que é o inferno, o lugar a que ela pertence.
Se a pessoa está arrumada, com um vestido bonito, ela vai de bom grado, ela escuta o anfitrião. Isso é a alma que buscou a santidade. Agora, a alma que, por exemplo, poxa, eu tô com pijama, não é a roupa certa, eu queria tomar um banho, eu queria me arrumar, passar uma maquiagem. Para eu me sentir à vontade, mesmo o anfitrião falando, olha, por mim tá perdoado, ninguém liga, venha. A pessoa não se sente à vontade. Então ela fala, olha, eu vou para casa, eu vou tomar banho, eu vou alugar um vestido e um sapato e aí eu vou. Isso é o purgatório. É a pessoa que tá tão incomodada com o estado em que ela está, que ela fala, me dá um tempo. Eu preciso me arrumar, eu preciso estar bem e aí eu vou na sua festa. Perceba que em todas as situações, o anfitrião te convidou e ele não importa como você tá. Ele não importa se você tá fedendo, a roupa, o cabelo, ele não se importa. Ele quer você na festa. Só que você não consegue aceitar o convite porque você não se sente bem consigo mesmo. É assim que funciona o juízo particular. Você mesma se lança no céu, no purgatório e no inferno. Mesmo Deus falando, filha, filho, eu te perdoo, venha, porque você não consegue se perdoar. Você se sente mal, você não consegue entrar no céu naquele estado. A alma, se não tivesse a opção do purgatório, se lançaria também no inferno, ou no inferno, pior ainda, se o inferno não houvesse. Porque ser convidado para a festa e não estando com o cabelo limpo, dente escovado, bem apessoado, roupa bonita, é uma humilhação muito grande que a própria alma se dá. Então, Deus criou o purgatório na sua misericórdia infinita, na sua bondade infinita. Porque se ele não tivesse criado o purgatório para aquela alma arrependida, mas envergonhada dos seus pecados, das suas vestes, todas essas almas prefeririam ir ao inferno do que aceitar o convite de ir na festa. Porque por melhor que seja a festa e por mais querido e paternal que seja o anfitrião, essa alma não se sente bem com ela mesma, numa festa tão bonita, tão arrumada, tão maltrapilha, tão desarrumada. Quando Santa Catarina viu o céu, ela disse o seguinte: vejo tão perfeitamente aquela divina essência de tal pureza e claridade, muito mais do que se possa imaginar, que a alma em que em si tivesse uma imperfeição, ainda que mínima como um grão de pó, se lançaria imediatamente no inferno, antes de se encontrar minimamente manchada na presença divina. E entendendo que o purgatório existe precisamente para tirar essa mancha, ali se lançaria, como já disse, parecendo-lhe achar uma grande misericórdia, capaz de tirar-lhe esse impedimento. Então, basicamente, o céu é, se você imaginar uma festa num palácio, uma festa de gala, chique, com as pessoas mais bem vestidas do mundo, mais educadas, mais simpáticas, a melhor comida do mundo. Mesmo assim, você não consegue imaginar o que é o paraíso. Mas se mesmo nesse palácio, nessa festa, você não se sentiria bem estando mal vestido, sem tomar banho, aí você já começa a imaginar por que a alma se lança no purgatório ou no inferno. Porque ela se sente tão mal por qualquer imperfeição, porque ela não se sente digna de estar ali. Mesmo aquele Deus Pai falando, venha, eu quero você no paraíso. Essa alma diz não. E a alma que tem alguma imperfeição para trabalhar é porque ela não se abandonou totalmente em Deus. A alma que se abandona totalmente em Deus, ela diz sim para Deus na vida. Então, quando ela morre, Deus fala, venha para minha festa, ela vai sem olhar. Ela simplesmente aceita o convite. A alma que vai para o purgatório, ela tinha ressalvas, ela tinha imperfeições e tinha momentos em que ela não aceitava a vontade de Deus, ela queria a vontade dela. Então, ela insiste, quando morre, em fazer a vontade dela. Olha, eu quero me abandonar em você, mas eu tenho uma ressalva. Eu vou no purgatório e já volto. Ela insiste em não se abandonar completamente em Deus. E a alma que vai para o purgatório, ela nunca se abandonou em Deus. Ela disse não em todas as vezes a Deus. Ela nunca quis a vontade de Deus e sim a dela. E quando ela morre, a vontade dela é se lançar no fogo do inferno. E Deus fala, venha comigo. E ela fala não. Ela replica o comportamento de uma vida inteira. Dizer não a Deus em tudo.